este congresso quase não tinha agenda, não é? Era um daqueles congressos que, se nós tivéssemos eleições, provavelmente nem daríamos por ele. E aquilo que se passou lá mostrou várias coisas do ponto de vista do PSD e de Luís Montenegro, são coisas positivas. Primeiro que tudo, houve ali aquilo que às vezes não há nos congressos do PSD, que é disciplina e sentido do timing. Portanto, eles despacharam rapidamente o que tinham que despachar na manhã de sábado. O congresso só durou o dia de Uhum. sábado, portanto foi muito curtinho. Houve tempo para uma primeira, também como vem um bocadinho nos livros, para uma primeira intervenção de Luís Montenegro, que, ao contrário do que vem nos livros, não foi para dentro do partido, não era necessário, já que não estava em causa a liderança, mas foi logo para fora do partido e, naquele caso concreto, para criticar o Partido Socialista e a esquerda. E depois houve a intervenção final, para a qual havia bastante expectativa e que foi sendo corrigida. Ela era para ser às 10 da noite inicialmente, depois passou para a hora dos telejornais, depois acabou antes do jogo começar o jogo do Benfica, os timings todos corretos e a sequência toda correta. Portanto, fala Carlos Moedas, não, melhor, entra na sala Manuela Ferreira Leite, fala Carlos Moedas, entra na sala Cavaco Silva, prepara-se Luís Montenegro, ainda antes dele começar a falar, ainda entra ali na Beleza, e depois ele fala, e à hora prevista, sem atrasos. Hum. Portanto, desse ponto de vista, tudo correu como estava previsto, mas não tinha sido anunciado. E aí houve, de facto, um efeito de surpresa que fez com que, naturalmente, houvesse uma concentração da atenção mediática no Congresso naquele período, o que é exatamente o que se pretende, não é? Portanto, desse ponto de vista, é exatamente o que se pretende. Depois houve duas coisas que eu acho que são muito relevantes aqui, que são a presença de Cavaco Silva e o próprio conteúdo do discurso final de Luís Montenegro. Montenegro. O que é que o Luís Montenegro precisava neste Congresso e precisa? Ele precisa de várias coisas, não é? Portanto, porque as coisas não estão muito sorridentes para ele. Ele precisa, em primeiro lugar, de não ter problemas com o partido. Isto parece uma coisa que não deveria existir, mas no PSD nem sempre foi assim, não é? Portanto, vários líderes tiveram problemas, mesmo durante as campanhas eleitorais. Eu pensei que ainda falta uma prova, que é porventura a mais complicada de todas, é sempre muito complicada, que é fazer as listas. Ah. Quando chega a altura de fazer as listas, no PSD soltam-se sempre todos os fantasmas e todos os diabos. Portanto, veremos o que é que acontece quando chegar a essa altura, até que ponto é que eh, o Luís Montenegro controla um processo onde ele, se quiser ter sucesso, vai ter que sair do círculo dos amigos. Quer dizer, porque uma das coisas que eh, de, de alguma forma condenou, quer Rui Rio, olha, até a própria Manuela Ferreira Leite, foi terem feito listas que eram até dentro do partido relativamente sectárias. E o caso do Rui Rio, na última campanha eleitoral, de 2022, então um desastre completo, e basta olhar para o atual grupo parlamentar do PSD para perceber o ponto a que a coisa chegou. Portanto, ele tem esse dilema, mas para já o que conseguiu foi transmitir uma imagem, ele e o PSD, de unidade, em vários momentos. Primeiro, em algumas pessoas que foram falar ao Congresso, portanto, aí há 3 ou 4 momentos mais simbólicos, talvez porventura o mais simbólico de todos, é a intervenção de Nuno Moraes Charmente. Uhum. Faz um bocado de impressão olhar para Nuno Moraes Charmente, ele esteve muito doente, mas regressou quase que do outro Do mundo, lado da vida. do outro lado da vida, para fazer uma intervenção que tinha um soundbite importante, que era, também diziam que o Durão Barroso ia perder e ele ganhou, também o condenaram à derrota e ele ganhou. E uma coisa mais simbólica, que foi levar um pin, também criou uma imagem, um momento particular naquele dia. Talvez das intervenções tenha sido a mais relevante, para além da de Carlos Moedas, que muitas pessoas diziam, é o rival, é o rival, é o rival. Carlos Moedas entrou a destronfar, como costuma dizer, não é? E a aplaudir, tudo por Luís Montenegro, e fez uma boa intervenção na minha perspectiva. Aliás, eu até diria, pequeno parênteses, até diria
que quem escreve os discursos de Carlos Moedas podia ajudar um bocadinho também Luís Montenegro, porque o discurso de Luís Montenegro teve aspectos positivos, mas faltou-lhe alguma da energia que houve no discurso de Carlos Moedas. Eu vou só dar um pequeno exemplo para dar bem ideia disso, que foi a forma como Carlos Moedas se referiu às empresas e à importância que as empresas têm para o país e para a economia, e a forma como o PSD olha para elas, que foi uma forma muito afirmativa e a forma mais defensiva como Luís Montenegro tentou justificar em vez de afirmar. É uma questão de registro. A ideia é a mesma, ambos estavam no mesmo campo, não há aqui divergências, é uma forma de ir fazer a coisa porque nós somos digamos, deste campeonato, desta equipa, e não estamos aqui por engano, ou à defesa. Portanto, é um bocadinho diferente os dois momentos. Mas fora isso, depois havia outra coisa, portanto, que foi muito relevante, que foi aparecer Cavaco Silva. Porquê que Cavaco Silva é relevante? Cavaco Silva é relevante porque criou um efeito mediático importante, não desvalorizemos isso. Cavaco Silva também é relevante porque transmitiu uma imagem, pode ser uma imagem que vem do passado, mas é um passado que o PSD gostaria de poder recuperar, até porque a imagem, enfim, passaram-se muitos anos, mas Cavaco Silva é um trunfo junto do eleitorado mais idoso. E esse eleitorado mais idoso é uma parte do eleitorado que faz falta ao PSD. E tudo aquilo que se passou naquele pavilhão, naquele período, mostrou um partido, um partido que acha que é possível chegar lá. Um partido que cheirou o poder. E quando o PSD cheira o poder, isso é quase afrodisíaco. Acho que todos os partidos são assim, mas sobretudo o PS e o PSD são assim, não é? Quando cheiram o poder, há muitas coisas que se arrumam no fundo das gavetas e que não vêm cá para fora, se varrem para baixo dos tapetes, e eu avaliei um bocadinho essa sensação, como já houve noutras alturas também, noutros congressos, quer do PSD, quer do PS, tem a ver com esta natureza, digamos assim, dos partidos de poder, que são os dois, não é? Mas, portanto, temos unidade e mensagem para os mais velhos. E essa mensagem foi reforçada no discurso de Montenegro, que teve vários aspectos, parece a mim, relevantes no que diz respeito, designadamente, a ter conseguido algo que eu acho que há muito tempo o PS não conseguia, que é, nos dias seguintes, inclusive hoje, estamos a discutir as propostas do PSD. E nós estamos a discutir essas propostas com uma particularidade. Quem as critica está à defesa em vez de estar ao ataque. Porque, de repente, foi ali dito qualquer coisa que obrigou os outros a posicionarem-se. José Luís Carneiro ontem teve uma ação social, um encontro que já estava marcado, seguramente, não foi marcado de repente, até pelos outros protagonistas que lá estavam, não é? Gente do setor social, Lino Maia e Manuel Lemos, mas sente necessidade de responder, e muitas vezes a resposta é remetendo para algo que até o próprio Luís Montenegro já disse, a culpa é do Passos, que hoje em dia é uma das coisas que a culpa é do Passos, ou no limite do Cavaco, ou no limite sei lá de quê, não é? Dom Afonso Henriques. Portanto, e isso é algo que, com a passagem do tempo, vai ganhando novas características. Portanto, e aqui há uma espécie de tentativa de virar a página que pode funcionar, temos que ver se funciona, se não, que pode funcionar, que é pelo que se diz àquele eleitorado, portanto, tentando acabar com aquilo que o Partido Socialista tem duas grandes cavalos de batalha nas campanhas, que é o fantasma da Troika. Mas o fantasma da Troika, passados estes anos todos, é uma faca a dois bicos, mesmo eleitoralmente, porque aquilo que era o discurso anti-Troika das contas certas e das dívidas pode virar-se neste momento contra o próprio Partido Socialista pelo protagonismo de Pedro Nuno Santos, que era o homem que disse que tremiam as pernas aos banqueiros, uma frase que o vai perseguir até ao fim dos dias. Portanto,
e pelo que ele também andou a dizer recentemente nos comentários, ele hoje já teve que corrigir as coisas sobre o Orçamento de Estado, portanto já está, não está no seu terreno preferido, claramente. E depois porque, para todos os efeitos, resultou desses anos a noção de que havia coisas que tinham que ser feitas que eram feitas e que agora há coisas que têm que ser feitas e que não são feitas. Portanto, até que ponto é que isso já é perceptível por todo o eleitorado, não sabemos. Mas vamos a pouco e pouco eh, tendo essa percepção. Eh, Portanto, desse ponto de vista, o Partido Socialista, que é o principal adversário do PSD, ficou no fim de semana à defesa. Vamos ver até que ponto é que consegue inverter isso, porque isso é o que é favorável, quer ao PSD, quer a Luís Montenegro. O que é que ele não conseguiu neste Congresso, mas também não era possível conseguir? O que ele não conseguiu neste Congresso, pelo menos da minha perspectiva, é responder a alguns dos desafios de que nós falámos aqui a semana passada, que é, no fundo, não se apresentar apenas como o chefe do PSD, mas apresentar-se como o chefe de uma alternativa de governo mais global que inclua outros partidos, e hoje de manhã estivemos aqui a discutir isso no explicador. Estamos a falar do CDS, que será em princípio mais fácil. Estamos a falar a seguir da IEL e depois há o problema do Chega, que não vamos voltar a discutir hoje, senão não tratamos de outros assuntos. Mas olha que a IEL também não está aí por muito bom caminho. Pronto, mas o problema agora está em boa parte na IEL e eu não sei o que é que está a acontecer entre o PSD e a IEL, se estão a ter conversas que deviam estar a ter. Não faço a mais pequena ideia, porque... Até porque se ouviram algumas críticas à iniciativa liberal no Congresso. Sim, mas isso faz parte. Faz parte, não é? Houve muitas críticas em congressos anteriores, houve campanhas muito azedas entre, por exemplo, na última campanha, antes da coligação de Passos Coelho, portanto, Passos Coelho Portas, o azedume entre as duas candidaturas foi enorme. Na altura, por exemplo, Portas fez campanha contra o liberalismo de Passos Coelho. O problema é se a IEL tem condições para conversar com alguém neste momento por questões internas, não é? Pois, até que ponto é que a IEL consegue isso? Porque eu acho e essa é outra discussão, podemos um dia se calhar centrar mais nisso, mas eu acho que a IEL está neste momento perante um quadro que muitas pessoas disseram que podia acontecer, que é vir a ser, pode não ser já nestas eleições, mas pode ser nas próximas, transformar-se numa espécie de Cidadanos português. Portanto, o Cidadanos foi um partido que surgiu em Espanha no mesmo espaço político da IEL, enfim, com uma história um pouco diferente, porque tinha a ver com dois problemas que em Portugal não existem naquele quadro, que é, obviamente naquela dimensão, não existe mesmo, que tem a ver com os independentismos e as autonomias. O Cidadanos cresceu muito a partir da Catalunha. E outro é um problema de longos anos de poder partidos da direita com muita corrupção. Em Portugal não quer dizer que não haja corrupção em todos os partidos, mais do que aquela que a gente vê, mas não há longos anos de poder de partidos da direita e, portanto, o problema não é igual. Estas duas questões que alimentaram os Cidadanos, de resto, estavam os dois no mesmo grupo europeu, ou melhor, o Cidadanos estava lá, agora praticamente desapareceu, ainda tem deputados europeus, é o grupo da Iniciativa Liberal. Mas que muito rapidamente pode desaparecer se não perceber quem são os seus aliados naturais. Foi uma das coisas que aconteceu aos Cidadanos em Espanha, que estava ali hesitante sobre com quem é que se devia aliar ou não, sem perceber que o seu caminho estava junto do PP e não, de vez em quando, namorando ou fazendo cair governos regionais do PP ou namorando com o PSOE. E, portanto, o que a IEL está a fazer nos Açores é um bocado estranho, é mais, porventura, até mais irresponsável do que está a fazer o Chega. Bem que o Chega já tem implodido, já tem um deputado que saiu, enfim, é uma coisa sempre mais confusa, não é? Sempre mais caótica. Mas aquilo que a IEL possa fazer, achar que, enfim, o plano da IEL não era este, o plano da IEL era ter um bom resultado nas europeias e depois tranquilamente pensar o que é que ia fazer a seguir. Mas os partidos não se fazem só nos momentos previsíveis, fazem-se também nos momentos imprevisíveis e desse ponto de vista, enfim, mas isso é outro debate. Para que esse debate corra bem ao PSD, é necessário que Montenegro consiga fazer algo que ele ontem admitiu com uma grande franqueza e até é muito interessante, ontem, não no sábado, quem estava a assistir
às imagens, quem viu as imagens, percebeu que até a linguagem corporal era, correspondia ao que ele estava a dizer. Não era uma coisa postiça e fictícia. Foi quando ele disse: Eu sei que ainda não cheguei onde preciso chegar, que é uma coisa que habitualmente os líderes não dizem, mas que eu acho que não só lhe ficou bem, como caiu bem. Portanto, vamos ver até que ponto é que ele agora consegue dar os passos que faltam, não é? Que são muito importantes. Mas nisto, e só para terminar, eu, como disse a semana passada, não basta às vezes ter a boa mensagem e o bom registro de campanha. É necessário criar a dinâmica de que é possível e que é por ali. E para o PSD, isto nesta eleição, nesta eleição é mais dramático do que nunca. Para muitos eleitores, e muitos deles eleitores do PSD, tradicionalmente eleitores do PSD, de vez em quando temos aqui alguns que até entram aqui no contracorrente, eh, no dia de fecharem a cabine de voto, de saber se votam no PSD ou se votam no Chega, vai não apenas depender de estarem mais ou menos zangados com o PSD, vai depender de acharem como é que eu ponho o governo que lá está fora. Portanto, qual é o meu voto útil, Isso é o voto útil. Portanto. inteligente, se quisermos, nem sequer é voto útil no sentido de alguns distritos, onde voto útil é uma coisa. É mesmo que voto, no fundo, conseguir fazer aquilo que António Costa fez nas últimas eleições aos partidos à sua esquerda. Portanto, que os esvaziou porque era necessário, enfim, não era ficar no governo para impedir que o Chega lá chegasse. Neste momento é o que é preciso, e essa dinâmica, muito provavelmente, o PSD não a consegue criar sozinho, tem que criá-la com em coligação ou qualquer coisa que não tem obrigatoriamente que ser uma coligação formal em todo o sentido normal do termo. Aqui, mais uma vez, é preciso imaginação e alguma capacidade de arriscar. Sendo que, desse ponto de vista, também é muito importante algo que está pré-anunciado, mas agora vamos ver se concretiza, se não, que é nas listas, nas tais famosas listas, os lugares não serem só para os senhores do aparelho, serem para figuras que vêm de fora do partido e têm outra projeção. Que é aquilo que aconteceu em vários momentos das nossas democracias e que foram importantes. Foi o que aconteceu, ontem foi recordado por Marcos Mendes, com os reformadores e no tempo da Aliança Democrática, já falámos cá disso também a semana passada. Foi também o que António Guterres fez em 1995, quando foi buscar para os Estados Gerais um conjunto de figuras, algumas delas até 20 de governos de Cavaco Silva, Nuno Ribeiro da Silva, por exemplo. Até que ponto é que isso, enfim, há um jornal deste fim de semana, salvo erro era o Sol, já não me recordo, que falava que isso está nos planos, de verem antigos ministros até do PS nas listas do PSD, independente, gente que vem da academia, gente que vem de outros mundos. Cada vez que isso acontece, são lugares deputados que o aparelho perde. Vamos ver até que ponto é que isso é conseguido ou não. Portanto, há muitas peças deste puzzle que ainda têm que encaixar. As primeiras, em boa parte, para a minha surpresa, encaixaram bem. Portanto, desse ponto de vista, o fim de semana correu bem ao PSD e a Luís Montenegro.